Como é que eu devo fazer para conseguir eliminar os brancos na hora da prova? Eliminar aquele nervosismo recorrente na hora de uma prova importante que a gente vai se deparar. Eu respondo isso depois da vinheta. Aqui é o professor Odilon da Jornada da Aprovação e vamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero tentar explicar para vocês alguns truques que vocês podem fazer para driblar aquele branco que dá na hora da prova. Antes eu preciso explicar um pouquinho para vocês como é que isso acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem muito mais pensamentos negativos que positivos. Isso é um fator protetivo do seu corpo. O cérebro procurar o perigo e a partir desse perigo tomar as providências necessárias, está sempre farejando um perigo iminente. Então, normalmente, você vai ter mais pensamentos negativos que positivos ao longo do seu dia. Isso é fato e é o normal das pessoas normais. O que acontece, o problema acontece quando nós ficamos ruminando esse pensamento. E essa ruminação do pensamento negativo é outro sistema de proteção do seu cérebro. É um sinal de alarme que é soado no seu cérebro. Uma vez soado aquele alarme de perigo, o seu cérebro vai fazer o possível para que você ou saia do perigo ou atinja um determinado objetivo. Então, quando você tem um objetivo a cumprir ou um perigo iminente, o seu cérebro vai, num sistema de proteção, ficar pensando e retroalimentando esse pensamento até que você cumpra o objetivo ou que você saia do perigo. Funciona mais ou menos assim. Eu desafio vocês agora a não pensarem num elefante rosa. É só eu falar em não pensar num elefante rosa e o elefante rosa ficará estampado na sua mente. Isso acontece porque é esse sistema de proteção que se chama de metacognição. A cognição é um pensamento que vai fazer você fazer uma tomada de decisão ou um julgamento. Os juízes, quando recebem um processo, eles vão dar a sentença, eles vão entrar num sistema de metacognição no seu cérebro. Ele vai pegar os argumentos dados pela parte autora, os argumentos dados pela parte ré, o seu próprio pensamento sobre aquele tema e a partir disso o seu cérebro vai ruminando até chegar numa decisão. É isso que acontece com o elefante rosa. O seu cérebro não quer pensar no elefante rosa, mas ele vai ficar numa autodefesa, lembrar para você que você não pode pensar no elefante rosa. A metacognição é o pensamento sobre o pensamento. O objeto do pensamento é o próprio pensamento, é pensar no pensamento. E essa retroalimentação do pensamento que faz você pensar agora no elefante rosa. Funciona mais ou menos assim, é um sistema de defesa para você seguir num objetivo. Imagine que você vai começar a sua academia amanhã. À noite, lembra que vai começar a academia. Só que você esqueceu de fazer a sua mochila, então de noite você vai lembrar que você precisava fazer a sua mochila, preparar os seus equipamentos, porque você vai sair no outro dia de manhã bem cedo, vai ver esse pensamento à tona. Provavelmente vai ficar ruminando aquele pensamento, se retroalimentando nesse sistema de metacognição, que é também conhecido como a teoria do processo irônico. Enquanto não fizer a sua mochila, se você não desligar esse pensamento que você tem que arrumar a sua mochila, provavelmente você vai ter que levantar para arrumar a sua mochila. E no outro dia de manhã, quando você for tomar banho e não tiver arrumada a mochila, esse pensamento vai ficar ruminando até que você arrume a mochila. Por quê? Porque é um sistema de defesa para que você cumpra esse objetivo. Então é uma função automática do seu cérebro que vai fazer um monitoramento dos seus objetivos e do seu perigo. É um sistema de defesa. Se você tem o medo do branco na prova e o medo é um sinal de perigo, ele vai alertar e vai começar esse sistema de metacognição. Se você no meio da prova se deparar com uma situação que você pensar, será que vai dar branco, ou com medo do branco prévio antes da prova, o seu cérebro provavelmente vai fazer como um sistema de proteção dele começar a fazer você pensar que você não pode ter branco na prova. E ao pensar, se retroalimentando, esse branco provavelmente aparecerá. Quanto mais você pensar em não ficar nervoso, mais nervoso você vai ficar. Quanto menos você pensar em ficar sem confiança, menos confiança você terá. Assim como acontece com o elefante rosa. Então agora eu trago 3 dicas para a gente driblar essa situação. 2 dicas é o que você pode fazer na hora da prova. A terceira dica é o que você deve fazer antes da prova. A primeira dica é, se por acaso acontecer o nervosismo na hora da prova ou o medo do branco na hora da prova, você vai ter que fazer como você faria com o seu cachorrinho que quer pegar a barra da sua calça. Se você ficar empurrando ele e gritando com ele, não vai funcionar. Quanto mais você balançar a sua perna, mais ele vai querer pegar a barra da sua calça. O que você vai fazer? Você vai entregar uma bolinha para ele, você vai brincar de bolinha com ele, você vai desviar a atenção. Uma criança de 4, 5 anos, quando está fazendo birro, quando está frustrada com alguma coisa, se você ficar querendo dar um sermão nela e dizer o porquê que ela não pode ficar
frustrada, essa frustração não vai acabar. Porque ela não tem, com 4, 5 anos, inteligência emocional de, na hora da sua frustração, parar para tentar raciocinar todos os inconvenientes daquela frustração. É mais fácil você desviar a atenção dela. Quando o sistema límbico atua nessas situações do correr ou fugir, que é exatamente o que acontece quando você fica nervoso, o que acontece? Quando você fica nervoso na hora da sua prova, você provavelmente é apenas um pequeno pico de estresse. Não chega a ser aquele estresse que você vai ficar com falta de ar, trêmulo, etc. Mas esse pequeno pico de estresse já vai ser o suficiente para você começar a suar suas mãos, mesmo que imperceptivelmente, e aumentar os níveis de cortisol no seu sangue. O seu cérebro vai atuar muito mais no nível inconsciente que no nível consciente, porque ele está numa situação de perigo. E numa situação de perigo, o cérebro tem que estar trabalhando no nível inconsciente. Ele tem que estar vigilante, ele tem que estar atento para o barulho do ventilador, para o som, para a temperatura ambiental. Então tudo isso começa a ser mais um empecilho para a sua prova. Se você deixar esse sistema límbico atuar, você vai fazer com que o seu raciocínio lógico seja travado. E é exatamente isso que você não quer. Então você tem que fazer duas coisinhas. A primeira, pessoal, é tentar desviar a atenção. Desviar a atenção daquilo que está ali preocupando. Sai dessa questão, vai para outra matéria. Ah, mas professor, a questão mais importante era o parecer da prova escrita, é a que vale 8 pontos. Esquece isso, vai para outra prova e espera sair desse sistema protetivo de metacognição. A outra dica, pessoal, é que você deve respirar profundamente. Ao você respirar profundamente, você dá o primeiro sinal para o seu cérebro de que você não está em situação de perigo. E se você não está em situação de perigo, ele automaticamente tende a acabar com essa retroalimentação do pensamento da metacognição, do pensamento do não vai acontecer e acabar acontecendo. Então você respira profundamente alguns minutos, 1, 2 minutos. Tente se concentrar somente na sua respiração e aí você vai ver que automaticamente você vai sair desse pequeno pico de estresse que você entrou na hora do branco. A terceira dica, pessoal, é que você tem que fazer antes da prova. É exatamente visualizar o problema no qual você tem o medo. Ou seja, o branco da prova, o nervosismo da prova. Você tem que visualizar como você se portaria se na hora da sua prova você sentasse e tivesse um branco total das matérias que você estudou. O que você faria? Você levantaria e entregaria a prova para o fiscal, sairia para tomar um chopp? Imagine qualquer coisa, por mais absurdo que seja. Só o fato de você visualizar o que você faria na hora do branco, você vai ver que o branco na prova não é nada demais. Não é uma luta de sobrevivência do seu cérebro. O seu cérebro vai identificar que isso não é uma luta de sobrevivência, porque você já visualizou todas as consequências que você poderia fazer. Levantar e rir do fiscal e sair feliz. Pode ser? Quando eu ainda tinha minhas provas anteriores, eu chegava para os meus alunos ou para as pessoas que eu ia dar dicas de concurso e mostrava para eles. Olha aqui, ó, essa estante aqui, essa pilha aqui de provas são as provas nas quais eu rodei. E essa pilhazinha aqui são as provas que eu passei. Se deu branco, vai aumentar uma pilha das provas que eu não passei. Vão ter outras provas, não é o fim do mundo. Só a você visualizar que não é o fim do mundo, o seu cérebro inconscientemente já sabe que não é o fim do mundo. E provavelmente ele não vai entrar em metacognição. Então essas foram as 3 dicas que eu tinha que dar para vocês para na hora do branco. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está estudando para concurso ou aquele amigo que está estudando para qualquer prova que você acha que vai fazer sentido para ele. Ao ajudar o seu amigo, você está ajudando também a construir esse canal. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.